Olá, caros amigos da OAB, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Mais um encontro, né? Denis Pigosa aqui com vocês, mais um encontro. Matéria carregada hoje, matéria difícil, né? Tem que ter bastante paciência hoje, matéria bem difícil mesmo, bem difícil mesmo. Eu julgo a matéria mais difícil de todo o curso é hoje, né? Mas a gente vai tentar aí, você vai preparar a mão, tá? Vou ditar às vezes um pouquinho mais rápido que o comum, tá? Mas vamos tentar. Se não conseguir anotar, é só erguer a mão aí, tá? Quais são os temas da aula de hoje? Vamos anotar aí. Então, os temas da aula de hoje são esses três temas aqui. Vamos lá. Anotando aí na aula de hoje, são esses três aqui, ó. Vamos lá. Nexo causal. Nexo causal. Depois, imputação objetiva. Imputação objetiva. E depois também, queridos alunos, tipicidade. Tá? Tipicidade. Então, esses são os três temas da aula de hoje. Nexo causal, que é o mais chato de todos. Imputação objetiva. E depois, como chama o outro tema aí? Tipicidade. Tá? Vamos começar pelo fim. Vamos colocar aí tipicidade. Vamos lá, tipicidade. Tipicidade. Isso. Vamos lá. Coloca aí no caderno. Pode voltar comigo, Carlos, por gentileza. Pode colocar aí. É elemento do fato típico. É elemento do fato típico. Isso. Você fecha a porta um pouquinho para a gente, por gentileza? Vamos lá. Agora, vamos colocar agora em azul, tá? Em azul agora, tranquilidade. Agora, tranquilidade. Ponto. Aqui na lousa, Carlinhos, temos a tipicidade. Temos a tipicidade. A tipicidade, ó. Há uma palavra, tipicidade é outra, tá? A de artigo, tipicidade de outra. Formal. Vamos lá. Que é a relação de enquadramento. Que é a relação de enquadramento entre um fato concreto e a norma penal. Que é a relação de enquadramento entre um fato concreto e a norma penal. Isso. Para ficar bem tranquilo aí. Isso aí é tranquilinho, tá? Tranquilinho. Ó, se o Denis enfiar a arma na cabeça de alguém e subtrair o celular, qual o crime que eu pratiquei? Roubo. Dá para você enquadrar essa conduta com um tipo penal? Qual que é o tipo penal do roubo mesmo? Artigo 157. Você enquadra a conduta no artigo 157. Agora vamos colocar aí 2 asteriscos. Vamos lá, 2. Coloca aí. Também temos, aqui na lousa, Carlinhos, a tipicidade material. Tipicidade material. Capricha agora aí, capricha aí. Vamos lá. Que é a lesão, ou ameaça de lesão, ou ameaça de lesão, ao bem juridicamente tutelado. Repetir, que é a lesão ou ameaça de lesão ao bem o quê? Juridicamente tutelado. Então, agora, chegou a hora de você ficar, você ficar assim, fortão. Você ficar fortão, vai falar assim, vou passar nesse exame da OAB. Hoje eu estou com pique para dar aula, hoje é minha 8ª aula.
estou com pique... Não, mentira, é a minha 7ª aula. 4, 5, 7, ó. Vou passar no exame... 6ª aula, que eu matei uma lá que foi fazer audiência. Olha só. Aqui, ó. Vou ficar fortão. Ó. Só olha na lousa. Não é para copiar nada. Só olha na lousa. Só olha na lousa. Vocês aprenderam, não sei se foi comigo, eu dei a primeira ou a segunda aula para vocês? Foi a primeira? Então, vocês aprenderam na segunda aula, que não foi comigo, que crime é todo fato típico, que mais? Vírgula. Ilícito ou antijurídico e culpável. E culpável. Vocês aprenderam isso com o professor, não sei quem deu essa aula para você. Aí, você aprendeu que os elementos do fato típico são esses. Ó, aqui que o advogado ganha dinheiro, ó. Conduta dolosa ou culposa. Conduta dolosa ou culposa. Pode voltar comigo, Carlinhos, por gentileza, aqui, ó. Olha aqui para mim aqui agora, ó. Amigos, olhando para mim agora, todo mundo do céu, sem celular, sem nada, ó. Eu estou andando a 40 quilômetros aqui nessa rua aqui do lado, que a velocidade máxima é 50, se eu não me engano. Estou a 40, tudo bem? Estou passando no sinal verde para mim, 40 quilômetros por hora, 40. Qual que é a velocidade máxima? 50. Veio um aluno, um pedestre, passou no sinal vermelho para ele. Acabei matando o pedestre. Pratiquei crime ou não? Olha na lousa. A minha conduta foi dolosa? Não. Eu fui imprudente? Não. Fui negligente? Agi com imperícia? Se eu não tenho dolo, se eu não tenho culpa, eu não tenho o quê? Conduta. Se eu não tenho conduta, eu não tenho o quê? Fato típico. Se eu não tenho fato típico, eu não tenho o quê? Crime. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó. Olha como que o advogado, se atacar o dolo e a culpa, ele tem grande chance de defesa. Pode voltar comigo, Carlinhos, por gentileza. Eu, quando lá no Ministério Público Federal tem advogado que vem atacar o dolo, eu já fico com o pé atrás. Falei, já estou ferrado. Porque é difícil, desculpa o termo que eu vou utilizar aqui, é difícil pra caramba comprovar o dolo e a culpa. Não existe condenação no Brasil. Ó que frase. Leva essa frase com você o resto da vida. Ó. Não existe condenação no Brasil com base em presunção de dolo ou culpa. O dolo e a culpa têm que estar devidamente comprovados. Senão, o fato é atípico. Depois tem o quê? Aqui na lousa. Depois tem o resultado naturalístico. Isso foi dado na segunda aula. E agora vai ser dado por mim na terceira aula o nexo causal. Nossa, vai ser uma correria só. E depois a tipicidade que vai ser dado por mim. Amiguinhos, olhando para mim aqui agora. Vamos voltar comigo, Carlinhos, por gentileza. Vamos lá. Vamos voltar comigo agora, por gentileza. Vou descer do tablado. Qual é o seu nome, filha? Lucy. Vamos lá. Deixa a caneta Bic aí na frente. Eu fiquei de olho na caneta Bic da Lucy. Estou de olho na caneta Bic dela. Quero furtar. Não tem jeito. A Lucy começou a conversar com o Valdir. Não deu outra. É nós, que a Corinthians vão ganhar amanhã. Na certeza. Vai ganhar, filho. Vai ganhar. No final dá certo. Eu peguei a caneta para mim. Os alunos perceberam e foram aqui no primeiro distrito policial. Chamaram o delegado. Falou, você que é o professor Denis? Sim, sou eu. Você deu aula para a Lucy? Sim. Você furtou a caneta Bic da Lucy? Sim. Você quis furtar a caneta Bic dela? Sim. Pratiquei crime ou não? Vocês acham? Pratiquei crime ou não? O que vocês acham? Olha na lousa. Pratiquei crime ou não? O que vocês acham? E se eu falar que eu não pratiquei crime? Sabe por quê? Então você vai escrever agora no caderno, importantíssimo. Olha aqui, Você vai escrever no caderno, importantíssimo. Olha que importante que você vai escrever no caderno em vermelho. Vou caprichar na letra aqui.
o princípio da insignificância. Lembra o princípio da insignificância? Ou bagatela, exclui a tipicidade material. Exclui a tipicidade material. O fato, ele é materialmente o quê? Atípico. Não haverá crime. Não haverá crime. Olha que importante isso. Ó, decora essa frase. Decora, ó, paquera ela. Deixa ela um pouquinho na lousa, Carlinhos. Deixa um pouquinho na lousa. Ó, o princípio da insignificância ou bagatela exclui a tipicidade material. Ó. Se não tem tipicidade material, eu falo até atípico. Pode colocar aí no caderno exemplo. Vamos lá, coloca aí exemplo. Pode voltar comigo agora, Carlinhos. Vamos lá, exemplo. Eu tenho até vergonha de falar isso para vocês. Ó, tenho até vergonha de falar isso como brasileiro. Não é para você fazer isso, pelo amor de Deus, hein? Você acredita que nos crimes tributários e previdenciários, o cara vai lá e sonega... Não é para você fazer isso, hein? O cara vai lá e sonega imposto de renda. Até quanto? Olha aqui, meu irmão, ó. Até R$20 mil. Se o cara faz isso, eu tenho que pedir o arquivamento da notícia de fato. Incide o princípio da insignificância. R$20 mil de sonegação. Não é muita coisa? Quem que ganha R$20 mil no Brasil, filho? É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Coloca no caderno, exemplo, vamos lá. Nos crimes tributários e previdenciários, vírgula, aplica-se esse princípio quando o valor sonegado for de até quanto mesmo? For de até R$20 mil. Tudo bem, filho? For de até R$20 mil. Se quiser, tem lugar aqui na frente também. Fica à vontade, viu? For de até R$20 mil. Quem fala isso? Abre parênteses. STJ e STF. É muita coisa, né? Vocês não acham muita coisa também? Não, eu acho muita coisa. Eu, quando eu peço o arquivamento disso, dá até dor no coração. R$20 mil. Coloca ele, cadê? Pula uma linha aí. Também se aplica esse princípio. No crime de furto. Quando o valor da coisa subtraída for de até 20% do salário mínimo. For de até quanto? 20% do salário mínimo. Olha o tratamento que se dá para um ladrão de galinha e para um sonegador. Para o sonegador, se aplica esse princípio até quanto mesmo que eu falei para vocês? R$20 mil. Para o ladrão de galinha, 20% do salário que? Mínimo. Hã? Então, a caneta Bic é nada, né? Fato atípico. A caneta Bic quanto custa? Custa R$3. Pode falar. STJ, STF. Faz um tempinho já. É porque no Estado é difícil da insignificância, viu? Mas no STJ é reconhecido isso, tá? Fica tranquilo. Vamos, olhando para mim aqui agora, ó. Se eu chegar aqui, qual é o seu nome, filho?
Eduardo. Se eu chegar pro Eduardo aqui, ó, com uma arma na cabeça dele, ó, caiu um jornal B, passa a caneta Bic, senão morre. Com uma arma na cabeça dele. Ele teve que passar a caneta. Passa aí, filho, a caneta Bic, passa aí. Ele passou a caneta Bic, com uma arma na cabeça dele. Aplica-se o princípio da insignificância ou não? Por que não? Coloque aí, por outro lado, vírgula. Não se aplica o princípio da insignificância, no crime de roubo. No crime de roubo. Por que, Denis? Porque há emprego de violência ou grave ameaça. Porque é emprego do quê? De violência ou grave ameaça. Ficou claro isso? Porque é emprego do quê? De violência ou grave o quê? Ameaça. Agora a minha dúvida aqui agora, ó. Presta a caneta Bic de novo. Olha aqui para mim aqui agora, ó. Para mim aqui agora. Supondo que essa caneta seja lá do Ministério Público Federal, onde eu trabalho. Hoje eu fiz audiência o dia inteiro. Não, foi pouca audiência, foi uma audiência só, aliás. Ia ter o dia inteiro, mas adiou, cancelou. Eu tenho essa caneta Bic sob a minha posse. Eu quero me tornar o dono dela. Eu vou me tornar o dono dela. Qual é o crime que eu pratico mesmo? Peculato. Eu fui denunciado. Eu posso alegar o princípio da insignificância ou não? O que vocês acham? Nos crimes contra a administração pública, não. Ó, me apropriei de uma caneta Bic. Incide ou não incide o princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública? O que vocês acham? Vai sim ou não? Para a OAB, o que vocês acham? Coloca aí. Conforme súmula 599 do STJ, 599 do STJ, vírgula. Não se aplica. Vocês têm razão, viu? Parabéns para vocês, viu? Sala muito boa, viu? Gosto muito de vocês. Não se aplica tal princípio, como todas as demais, né? Nos crimes contra a administração pública. Eu falei o número da súmula? Qual que é a súmula aí? 599. Não se aplica tal princípio nos crimes contra a administração pública. E para encerrar com chave de ouro, mudar um pouquinho o assunto, olhando para mim aqui agora, lá na Federal eu tenho muito crime de moeda falsa. Muito. Se eu passar uma nota falsa de R$2 aqui no comércio do seu Carlos, R$2, seu Carlos, o senhor chamou a polícia, eu posso, aceito o princípio da insignificância ou não? O que vocês acham? Não, aqui não, é sim ou não? O que vocês acham? Sabe por que não? Porque o bem jurídico atingido é a fé pública. E a fé pública é um bem jurídico intangível. Não dá para você, quantificar, mensurar. Isso, me ajudou aí. Coloca aí no caderno. Por fim, vírgula, não se aplica o princípio da insignificância, no crime de moeda falsa. Por quê? Coloca aí. Porque o bem jurídico fé pública é o quê? É intangível. Porque o bem jurídico fé pública é intangível. Então, eu sei que a aula é corrida hoje, mas eu queria que vocês dessem mais uma paquerada naquela é intangível. O bem jurídico fé pública é intangível. Dá uma paquerada ali naquela lousa, naquela frase ali da lousa, ó. Queria que você olhasse ela bem, ó. Olha ela bem, dá uma paquerada nela, princípio da insignificância, exclui o que mesmo? A tipicidade material. O fato é materialmente o quê? Atípico, não haverá crime nenhum, tá?
não haverá crime nenhum. Dá uma paquerada nessa frase aí. Essa frase ajuda a gente mesmo. Eu dei alguns exemplos de aplicação e outros exemplos de não aplicação desse princípio. Tá? Ficou claro isso então para vocês? Agora eu vou abrir perguntas. Ficou alguma dúvida no ar? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode falar, pode fazer. O Denis está aqui para ajudar vocês, tá? Vamos lá. Tranquilo? Posso prosseguir? Coloque aí no caderno, tipo doloso. Vamos lá. Tipo doloso. Qual que é o artigo? 18, inciso 1º. Tipo doloso, 18, inciso 1º. Já passou 25 minutos da aula já. Passou rapidinho, né? Passou. Vocês têm aula do que depois? Ética. Com o Alisson, né? Muito bom professor o Alisson. Eu gosto muito do Alisson, viu? Cara muito sensato, tranquilo. Gosto muito, muito boa gente, muita boa gente. Perfeito. Qual que é o tipo doloso aí? Eu falei o artigo? 18, inciso 1º. Vamos lá, coloca aí. Dolo. Vamos lá, dolo. É a vontade de concretizar os elementos objetivos do tipo. É a vontade de concretizar os elementos objetivos do tipo. Coloca agora no caderno, por gentileza. Coloca assim no caderno. Teorias adotadas. Vamos lá? Teorias adotadas. Primeira teoria. Vamos lá. Pode colocar em vermelhinho. Coloca aí, vermelhinho. Teoria da vontade. Teoria da vontade. O que é isso? Vamos lá. O que é dolo? Coloca aí. Dolo é querer produzir o resultado. Dolo é querer produzir o resultado. Eu quero matar o João, vou lá, faço o quê? Mato. Dou um tiro nele e mato. E agora que confunde. Eu queria que você colocasse asterisco agora aí. Vamos lá. Teoria do consentimento ou assentimento. Consentimento ou assentimento. O que é dolo? Vamos lá. Dolo é assumir o risco de produzir o resultado. Dolo é assumir o risco de produzir o resultado. Quais foram as duas teorias que eu dei para vocês? Da vontade. O que é falar a teoria da vontade mesmo? Dolo é querer o quê? Que dolo que é esse que quando eu quero produzir o resultado? Vou lá e mato. Que dolo que é esse? O dolo direto. Coloca aí. A teoria da vontade. A teoria da vontade. Traduz o dolo direto. Como chama aquele dolo onde você assume o risco? Hã? Como chama o dolo quando você assume o risco? Como chama? Estou assumindo o risco. Como chama? Coloca aí, vírgula. Enquanto a teoria do consentimento abrange o dolo eventual. Enquanto a teoria do consentimento abrange o dolo eventual. Vírgula, enquanto a teoria do consentimento abrange o dolo eventual. Em homenagem a vocês que estão aqui na sala, tá? Eu acabei de sair de uma aula agora, onde eu gravei uma aula. Nossa, quanto e-mail. Eu gravei uma aula e vou tentar achar a aula aqui que eu gravei
para vocês. Vamos lá tentar achar aqui a aula aqui. Achei. O que vocês acham dessa questão aqui agora? Ó. Pode errar aqui à vontade, tá? Aqui é hora de errar à vontade. À vontade, uma questão difícil. Vamos lá. Ó. Olha o tamanho da questão. Parece um livro. O Wilson. Vou ler com entonação, tá? Competente professor de uma autoescola guia seu carro por uma avenida à beira-mar. No banco do carona está sua noiva, Ivana. No meio do percurso, o Wilson e Ivana começam a discutir. A moça reclama da alta velocidade empreendida. Assustada, Ivana grita com Wilson, dizendo que, se ele continuasse naquela velocidade, poderia facilmente perder o controle do carro e atropelar alguém. O Wilson, por sua vez, responde que Ivana deveria deixar de ser medrosa e que nada aconteceria, pois se sua profissão era ensinar os outros a dirigir, ninguém poderia ser mais competente do que ele na condução de um veículo. Todavia, ao fazer uma curva, o automóvel derrapa na areia trazida para o asfalto, por conta dos ventos do litoral. O carro fica desgovernado e acaba ocorrendo o atropelamento de uma pessoa que passava pelo local. A vítima do atropelamento falece instantaneamente. O Wilson e Ivana sofrem pequenas escoriações. Cumpre destacar que a perícia feita no local constatou excesso de velocidade. Nesse sentido, olha o tamanho da questão, não tem fim, filho. Com base no caso narrado, é correto afirmar que, em relação à vítima do atropelamento, o Wilson agiu com, alternativa A, dolo direto, alternativa B, dolo eventual, alternativa C, culpa consciente, alternativa D, culpa inconsciente. O que vocês acham? A resposta correta é culpa consciente. Então vamos colocar aí no caderno agora, sim. Você viu como que foi bom ter dado essa questão? Então, a gente aprende com os erros, né? Coloca aí no caderno, cuidado. Vamos lá, cuidado. Não dá, né? Aí eu perco a aula inteira. Né? Falta 20 minutos para acabar. Coloca aí, cuidado. Vamos lá, cuidado. Não confundir. Culpa consciente com dolo eventual. Não confundir culpa consciente com dolo eventual, vírgula. Embora nos dois casos, o agente prevê o resultado. Nos dois casos, o agente prevê o resultado. Ponto. Coloque aí. Na culpa consciente, vírgula, ele confia sinceramente que o resultado não vai acontecer. Por confiar na sua habilidade. Por confiar na sua habilidade. Isso. Quando ele falou assim para Ivana, ó, fica tranquila, nada vai acontecer. Eu sou um professor competente de uma autoescola. Ele confia sinceramente que o resultado não ia acontecer. Na outra linha, vamos lá.
Já no dolo eventual, vírgula, o agente pouco importa. Pouco importa que o resultado aconteça ou não. Pouco importa que o resultado aconteça ou não. Ficou claro isso, amigos? Agora melhorou um pouquinho a explicação? Nos dois, ele prevê o resultado. Só que na culpa consciente, ele confia sinceramente que o mesmo não vai acontecer. No dolo eventual, não. Se aconteceu ou não, pouco importa. Ele assume o risco. Agora coloca outro assunto aí, faltando 20 minutinhos para encerrar a aula, 18. Vamos lá, coloca aí. Crime culposo. Qual que é o artigo? Vamos lá. Artigo 18, inciso 2. Qual que é o artigo mesmo que eu falei? Inciso 2. Coloquei. É aquele em que o agente dá causa ao resultado. Dá causa ao resultado. Vamos lá, capricha aí. Por imprudência. O que mais mesmo? Faltou aí depois de imprudência. Vem o que mesmo? Vírgula. Negligência ou imperícia. Dá causa ao resultado. Por imprudência. O que mais mesmo? Ou imperícia. Coloque aí elementos do crime culposo. Elementos do fato típico culposo. Elementos do fato típico culposo. Isso. Olha para mim aqui agora, ó. Isso aqui é difícil, a pergunta que eu vou fazer para vocês, é bem difícil. Vocês acham que no crime culposo a minha conduta ela é voluntária ou involuntária? O que vocês acham? Vou repetir de novo. Vocês acham que no crime culposo a minha conduta ela é voluntária ou involuntária? Hã? O colega falou bem aí. Coloque aí primeiro, vamos lá. Número 1. Conduta voluntária. Toda conduta, seja ela dolosa ou culposa, é voluntária. Número 2. É resultado involuntário. Número 2, como chama o resultado aí que eu falei? Involuntário. Número 3, nexo causal. Número 4, vamos lá. Tipicidade. Queria que você colocasse asterisco aí na tipicidade. Amigos, queria que vocês colocassem asterisco. Existe roubo culposo? Estupro culposo? Furto culposo? Existe lesão culposa? Homicídio culposo? Coloca aí, flechinha. Só existe crime... Flechinha na tipicidade. Só existe crime culposo. Só existe crime culposo se tiver previsão legal. Se tiver previsão o quê? Legal. Traduzindo a regra da excepcionalidade do crime culposo. Traduzindo a regra da excepcionalidade do crime culposo. Agora, vamos lá aqui agora, ó.
olhando para mim aqui agora, aqui, ó, vou descer aqui embaixo aqui um pouquinho. Vou lá, qual é o seu nome mesmo, filho? Eduardo, ó. Eu estou com o Eduardo aqui, comemorando o título de futebol para o time que eu torço. Vamos lá. Estamos comemorando, dançando ali. Olha aqui para mim aqui agora, ó. Isso aqui é difícil, ó. Isso aqui é difícil. Surgiu um entreveiro entre nós. O que o Eduardo fez? Dá a sua mão aqui, ó. Mão aberta, por gentileza. O Eduardo, ele fez o seguinte em mim aqui agora. Surgiu um entreveiro, uma briga, ó. Estava comemorando, ó. Tal, campeão. Surgiu uma briga, do nada, entre nós dois. Ó, o Eduardo fez o seguinte, ó. Um tapinha. Sabe o que aconteceu comigo? Eu morri. Eu fui denunciar, ele foi denunciado pelo crime de lesão corporal seguida de morte, que é um crime exclusivamente o quê? Pré-doloso. Dolo no antecedente e culpa no consequente. Pergunto a vocês, este resultado era previsível para um homem de prudência mediana ou não? Quem que é o homem de prudência mediana? É o Eduardo, sou eu, você. Dá um pequeno tapinha. Sabe por que eu morri? Porque eu tinha uma artéria aqui que foi atingida. Uma artéria que era desconhecida por muitos, por todos. E foi atingida por esse pequeno tapinha. Ele deu um tapinha assim, ó, tapinha, ó, puf, e eu morri. Era previsível dar um tapinha e matar alguém ou não? Não. Se não for previsível, o fato é um fato o quê? Atípico. Coloque aí no caderno, vamos lá. Que número que agora? Número 5. Coloque aí. Previsibilidade objetiva. Previsibilidade objetiva. Coloque aí. É a capacidade ou possibilidade. É a capacidade ou possibilidade de antever o resultado segundo o critério de uma pessoa de mediana prudência e discernimento. Segundo o critério de uma pessoa de mediana prudência e discernimento. Pode colocar em vermelhinho, por gentileza. Sendo o resultado objetivamente imprevisível, o fato é o quê? O fato é atípico. Que elemento que agora? Número 6. Coloca aí 6. Coloca aí. Quebra do dever objetivo de cuidado. Quebra do dever objetivo de cuidado que se manifesta pela imprudência. O que mais mesmo? Negligência ou imperícia. Vou repetir. Quebra do dever objetivo de cuidado, que se manifesta pela imprudência. O que mais mesmo que eu falei? Negligência ou imperícia. Isso. Rapidinho, bem rapidinho. Imprudência é a culpa de quem age ou de quem se omite? Eu fui imprudente. O que vocês acham? Pula uma linha aí. Imprudência
é a culpa de quem age. Isso. Na outra linha. Já a negligência é a culpa de quem se omite. Já a negligência é a culpa de quem se omite. Coloca aí, por fim, vírgula. A imperícia. Alguém se lembra aqui que é imperícia? É a culpa que se manifesta. É a culpa que se manifesta no desempenho de arte ou profissão. No desempenho de arte ou profissão. Vamos dar um exemplo aí. Exemplo, coloca aí. Ou profissão. Exemplo, coloca aí exemplo. Engenheiro não fez os cálculos certos. Engenheiro não fez os cálculos certos e o prédio cai. Engenheiro não fez os cálculos certos, o prédio que fez? Cai. Eu queria que você tentasse acertar essa questão comigo aqui agora. Ó, tentar acertar essa questão comigo. Na culpa, a conduta é voluntária ou involuntária? Na culpa. Voluntário. O que é involuntário? É o resultado. Tanto na culpa como no dolo, a conduta é voluntária. O que é involuntário na culpa é o... Quem que manda gelar mais a sala, filha? Coloca agora no caderno, últimas observações. Últimas observações. É que pra gente aqui é quente, sabia? Últimas observações. Últimas observações. Coloca aí. Compensação de culpas. Compensação de culpas. Olhando para mim aqui agora, ó. Quantos quilômetros que eu estou aqui nessa rua? 60. Qual que é a velocidade máxima? 60. Estou a 60. 60, beleza ou não? Estou passando no sinal verde para mim. Ó, estou trafegando. Para eu passar no sinal verde. Para eu trafegar. Sinal verde. Para eu trafegar. Mas estou a 60. Passou um pedestre no sinal vermelho para ele. Culpa minha e culpa do pedestre. E eu acabei atropelando e matando o pedestre. Você acha que a culpa do pedestre afasta a minha culpa ou não? Não. Você acha que tem compensação de culpas no direito penal? Como tem no direito, como chama outro direito aí? Civil ou não? O que vocês acham? Tem ou não? Coloca aí. Não se fala em compensação de culpas no direito penal. De modo que eventual culpa da vítima não afasta a culpa, o resultado culposo do autor. O resultado culposo do autor. Agora, tanto que eu queria que você acertasse a questão, já falei ela para vocês hoje. Olhando para mim agora, Carlinhos, para mim. Eu estou a quantos por hora? 40. Estou no sinal verde para mim. Tudo bem ou não? Sinal verde. Estou trafegando, passando o sinal verde. Veio um pedestre, passou no sinal vermelho. Acabei atropelando o pedestre.
Pratiquei um crime ou não? Por que é fato atípico? Porque foi culpa exclusiva da vítima. Coloca aí. É lógico que... Pode colocar na mesma linha. É lógico que a culpa exclusiva da vítima... É lógico que a culpa exclusiva da vítima afasta a responsabilidade penal do autor. Afasta a responsabilidade penal do autor. Ficou claro isso, amiguinhos? Vocês entenderam isso ou não? Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Vou bater 3 vezes aqui na madeira. Esses motoqueiros aí, não estou falando que todo motoqueiro é louco, mas pelo amor de Deus, você pode acabar atropelando aí, matando o motoqueiro. Não é culpa sua, é culpa dele. Você não praticou nenhum crime, culpa exclusiva dele. Coloque aí no caderno. Concorrência de culpas. Concorrência de culpas. Coloque aí. Não há participação da vítima. Não há participação da vítima. Fecha parênteses. Coloque isso entre parênteses. Coloque aí. Ocorre quando 2 ou mais pessoas... entre parênteses, fecha parênteses. Ocorre quando 2 ou mais pessoas agem com culpa. Produzindo resultado. E ambas vão responder pelo crime culposo. E ambas vão responder pelo crime o quê? Coloca aí exemplo. Vamos lá, exemplo. As duas pessoas estão dirigindo em excesso de velocidade. E juntas em carros diferentes. Acabam matando uma pessoa. Não é racha não. Ó, amigos, vamos lá aqui na lousa, ó. Olha essa frase aqui. Qual que é essa frase aqui mesmo? Princípio da insignificância ou da bagatela, exclui o que mesmo? Material. Olha aqui para mim aqui agora, ó. No crime culposo, a conduta é voluntária ou involuntária? Voluntário. O que é involuntário no crime culposo? É o resultado. Olhando para mim aqui agora. Para mim aqui agora, Carlinhos, para mim, ó. Qual que é a diferença entre culpa consciente e dolo eventual? Nos dois prevê o resultado? Nos dois. Só que na culpa consciente, ele confia o quê? Sinceramente, que o resultado não vai o quê? Acontecer. E no dolo eventual, se aconteceu ou não, pouco o quê? Importa. Aí é dolo eventual, ele assume o risco de produzir o resultado. Tá? Então a gente acabou a primeira aula agora, a gente volta daqui a pouquinho.